Olá, estamos começando mais uma edição do Pautando o Esporte, o novo espaço do esporte local na TV aberta de Juiz de Fora. A gente quer agradecer aí as manifestações nas redes sociais e a repercussão dos primeiros programas, lembrando que os já veiculados estão subindo para o YouTube do portal Toque de Bola e também para o YouTube da JF TV Câmara. Vamos falar hoje de uma equipe, de um projeto que completou recentemente 10 anos e que tem deixado o Juiz de Fora num lugar de destaque, porque são 3 anos de uma competição preliminar, hoje chamada de Superliga B, 7 anos na Superliga, na divisão de elite do voleibol brasileiro. E aí você já percebeu que estamos falando do JF Vôlei, o diretor da equipe, também idealizador do projeto, Maurício Bara Filho. 10 anos, e a gente vai aproveitar esse comecinho para agradecer a sua presença, Maurício, e contar um pouquinho desse início da trajetória do primeiro FJF Vôlei, o FJF, agora JF Vôlei. Muito obrigado, Ivan, é um prazer estar aqui e já aproveitando para parabenizá-los aí pela conquista desse novo espaço esportivo, de divulgação. Isso é muito importante para todos envolvidos no esporte da cidade e fico muito feliz por isso e por esse crescimento aí de todo esse processo. Conta um pouquinho então daquela passagem, né, que a gente já citou algumas vezes, mas como a gente tem um tempo maior no programa, quando o Juiz de Fora conquistou uma vaga para a Superliga principal e não era muito esperado no momento e de repente o desafio foi aceito. Conta um pouquinho daquela passagem para a gente, para quem não lembra dessa história, dessa situação. A gente vinha ali já jogando uns 2 anos anteriores, foi 2008, 2009, 2010. Em 2010 nós quase ganhamos a etapa Sudeste, que era o primeiro grande sarrafo. Normalmente a equipe que ganhava a etapa Sudeste, a Liga Nacional era dividida por regiões, e a gente teve uma derrota dramática aqui dentro do nosso ginásio, na época já começando a rivalidade com Volta Redonda. Volta Redonda representou Niterói, e foi um 3-2 com 15-13. E no ano seguinte, de novo em Juiz de Fora, fizemos o primeiro, vencemos a equipe B do Minas, tivemos uma derrota inesperada de 3-2 para a Uberlândia e entramos na última partida, precisamos vencer de 3-0 ou 3-1 a equipe de Atibaia, que era uma equipe que tinha feito a semifinal do Campeonato Paulista no ano anterior. E tivemos talvez ali uma das maiores atuações como equipe, vencemos por 3-0, uma partida muito emocionante. E ali caminhamos para a fase final, em que em 5 dias fizemos 5 jogos, 2 deles de 3-2, e ganhamos a semifinal, que era a decisão da vaga contra a equipe de Pindamonhangaba, que hoje é Taubaté, né? Pinda depois... E até hoje nos bastidores a gente fala, o Pinda, né? O Pinda. Exatamente. Quem não sabe da vaga, que Pinda é esse que Pinda eles estão falando? A equipe de Pindamonhangaba, que virou Taubaté. Fizemos a final contra a Blumenau, uma equipe que era muito experiente na época, inclusive jogando na Superliga. Mas ali a final já era um detalhe, né? Porque a gente já tinha classificado. E naquele momento, eu lembro até de uma fala sua, em algum momento, eu não lembro exatamente, quando a gente tinha feito 2 partidas no Campeonato Mineiro entre a fase regional e a fase final. E a gente fez um 3-2 com o Sada, né? E um 3-1 apertadíssimo com o Minas. E você disse que aquele momento já demonstrava que a equipe parecia que ia chegar para conquistar a vaga, e foi um momento muito especial, um pouco inesperado, mas muito especial. E a partir dali a gente começou toda essa caminhada na Superliga, que vocês acompanharam muito bem. E os atletas daquela equipe, como é que você formou na época? Fomos alguns atletas da cidade mesmo, e a gente foi contratando pouco a pouco, né? Pontualmente foram surgindo, aparecendo, conseguimos trazer jogadores importantes. Tinha um detalhe que a Liga Nacional era disputada aí até agosto, setembro, então a gente conseguia contratar alguns jogadores que tinham contrato para jogar na Europa a partir de setembro. E a gente formou uma equipe muito competitiva, né? E teve também um percalço no meio do caminho, porque a Liga Nacional estava marcada para ser em Caldas Novas. Caldas Novas, faltando 15 dias, falou que não teria condições. Isso adiou por mais 15 dias. Foi em Saquarema a etapa final, né?
Qual foi o problema disso? 4 atletas já tinham passagem marcada para a Europa. A gente ficou sem 4 atletas na véspera da competição. Isso foi um tom um pouco dramático, mas aqueles que entraram com muita firmeza e jogaram muito bem. A gente acabou classificando de uma maneira dura, mas consistente. E a entrada na Superliga também, quando a vaga tinha sido conquistada em quadra, mas no primeiro momento o pensamento, não, isso pra gente não dá, isso pra gente é demais. Mas de repente houve uma conversa naquela oportunidade lá na Universidade Federal de Juiz de Fora e a parada foi aceita. A gente sabia que entende hoje mais do que ninguém quão difícil é manter uma equipe na Superliga. E 2 pessoas muito especiais tiveram um papel determinante nisso, que foi o professor Henrique Duque, que era o então reitor da universidade, o professor Alexandre Zanini, que era o pró-reitor de planejamento, que enxergaram um encampar de um projeto, um grande projeto acadêmico, que até hoje gera frutos, inúmeros frutos para a universidade, e se não fosse aí essa sagacidade, essa inteligência deles, de entender o projeto do voleibol como um grande projeto acadêmico que gerou artigos científicos, gerou teses, gerou trabalho de conclusão do curso, mestrado e estágios para diferentes áreas. E eles conseguiram encampar isso e a gente teve ali um processo muito interessante de uma primeira universidade federal da história a jogar uma Superliga. A gente dizia internamente que era o fato verdadeiro. A Superliga era um detalhe, era mais uma parte do nosso grande laboratório. E assim a gente começou a nossa trajetória na Superliga em função aí dessa coragem aí dessas pessoas também de abraçar o projeto e entendê-lo como um acadêmico, como uma força muito grande. Então era mais que um time, né, Maurício? É isso que talvez, a gente já comentou isso em outras oportunidades, mas aproveitando esse tempo maior, era mais que um time, né? Assim, além da notícia esportiva ser excelente, o Juiz de Fora vai entrar numa Superliga, numa elite, tem essa questão forte também do projeto, da pesquisa. É muito mais que um time. Acho que a sua palavra aí é mais que o time. Realmente era aquilo que foi gerado além dos resultados de quadra, que era uma consequência do processo, foram assim de uma valia muito grande para a linha de pesquisa no mestrado, na qual eu coordenava, que basicamente a gente trabalhou do controle da carga de treinamento. Isso hoje a gente tem vários artigos publicados em periódicos internacionais de difícil aceitabilidade. A quantidade de alunos que puderam coletar os dados, não só da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós tivemos coletas de dados feitas por várias universidades brasileiras que vinham aqui coletar os dados da UFMG, da USP e outras, né, para não esquecer de algumas, que alunos vieram, fizeram a coleta de dados e tiveram aí uma parte do seu trabalho, ou a parte principal, sendo realizada aqui na equipe. Então, o campo de estágio aberto, então realmente era muito mais que um time, além de toda a mídia gerada também em torno disso, né? A gente tem números aí muito grandes aí de mídia em relação à própria universidade, o quanto que o nome UFJF, o quanto o nome da Universidade Federal de Juiz de Fora ganhou sim, de rumo com o projeto. E da parte esportiva? Vamos falar um pouquinho agora da parte esportiva. Pronto, estamos numa Superliga, e agora? Foi um processo de transição, eu vivi isso muito intensamente, por ter que fazer a parte burocrática, liderar, né, talvez a parte burocrática de todo o processo, e também a parte de dentro de quadra. Então, muda completamente, porque antes você tinha um número restrito, por exemplo, de jogadores que queriam jogar aqui. De repente abriu esse leque, mais uma equipe de Superliga. A gente foi a última a ser montada. A gente se apresentou dia 24 de outubro e a Superliga começou dia 10 de dezembro. Então a gente teve 6 ou 7 semanas para montar o time, treinar o time e estrear na Superliga, enquanto as equipes já estavam treinando desde junho, julho daquele ano. É um mundo inicialmente, né? Hoje a coisa se equilibrou um pouco mais, mas era muito difícil porque os jogadores entendiam que por ser Superliga vinham com valores assim que pra gente eram completamente fora da nossa realidade. E a gente teve que se adaptar a isso. Errou muito, obviamente, naturalmente, mas também acertou bastante. E o tempo mais importante de ver com o decorrer do tempo primeiro, o jogador que vinha pra cá, às vezes, negociava, o cara pedia X pra jogar. E você falava, poxa, eu não tenho esse dinheiro.
E o cara fechava por menos 80% num time como o Minas. Então, para vir para cá, ele queria simplesmente se agarrar na questão financeira, que não era nosso forte. Mas ele tinha a estrutura, né? Total. A disposição, mas assim, no primeiro momento ele não sabia dessa informação. Porque todo time que está chegando, né? E era um time, vamos dizer assim, inicialmente, um time pequeno, um time que ia brigar para não cair, e isso afetava. Então isso deixava a gente um pouco chateado inicialmente. Mas com o tempo a gente foi entendendo. Hoje é o contrário, né? Os atletas querem jogar aqui por conhecer toda a história. A gente tinha pouca história naquele momento. Hoje a gente já vê a coisa funcionando diferente e consegue já conversar mais de igual para igual num outro patamar com os atletas, mesmo agora num outro momento novamente. E são 7 anos, né, completados agora. A temporada da Superliga é de um ano para outro, né? Então as temporadas 16-17, 17-18, 7 anos que se completam dentro da Superliga, e o regulamento sempre foi o mesmo, né? Nesses anos, 12 equipes participando e em linhas gerais tem que ficar entre os 8 para chegar a um playoff. E a gente lembra que a oportunidade que o time da cidade conseguiu a passagem foi quando parou, né, no início da temporada, não vamos fazer projeção, e aí o time conseguiu a passagem para o sonhado playoff, que é a segunda fase. Mas eu queria que o Maurício destacasse também, já que a gente está contando essa historinha, essa transição para as pessoas entenderem também de vôlei UFJF para JF Vôlei. O que foi ali que determinou essa mudança, Maurício? Eu acho que uma série de fatores. Acho que você lembrou bem a questão da história aí, batemos na trave aí nos playoffs aí. Talvez o melhor time que a gente teve, que foi, tecnicamente falando, que foi o time de 2015-16 ou 14-15, foi o time do Manios, né, do Bergamo, do Rodrigo. Esse time talvez tivesse a capacidade de ficar em 6º lugar na minha... Tanto que nós fizemos um retorno ganhando do SESI e Taubaté, aqui dentro da cidade, que eram equipes que chegaram aí entre os 4. Mas aí chegou um momento que vários fatores caminharam. Entre eles, uma troca de reitoria. A gente tinha um apoio irrestrito da reitoria anterior, como eu citei aqui, do professor Henrique, etc. É uma troca normal. A gente comentava isso na época, né, Ivan? A gente conversou muito sobre isso. Mas o principal foi o seguinte: a gente enxergava a necessidade de uma independência de ações, principalmente para aquele momento que nós estamos vivendo hoje, que é a captação de recursos. A gente viu na história, na nossa história de 10 anos, a gente tinha 7 anos na época, que a captação direta seria muito limitada. A gente não conseguiria sobreviver com a captação direta. Então a gente se sugeriu, né? Olha, vamos fazer uma transição, e a gente não poderia mais, em função das mudanças que o Ministério do Esporte fez, colocar projetos através da universidade. Porque exige uma mudança de estatuto, etc. Não casa mais. Eu tenho que até estudar isso, se a universidade hoje em dia está podendo ou não. Tinha que ser tomada, então, uma decisão em função se estavam amarrados, vamos dizer. Estávamos amarrados para buscar uma captação diferenciada, que era a captação da lei de incentivo, que a gente enxergou que era o futuro, né? Então a gente passou foi criada uma associação, que é a AZEPEL, Associação de Ensino e Pesquisa em Esporte e Lazer, presidida aí pelo Antônio Walter, nosso querido Toninho Buda, para que a gente pudesse ser criada, esperasse um ano. Foi quando a gente jogou o primeiro ano, a temporada 15-16, já como JF Vôlei. Então esse foi o motivo mais forte, né, da gente poder enviar projetos, captar projetos, o que está acontecendo nesse momento, e é que a gente espera que aconteça de maneira contínua no decorrer dos anos. E também um entendimento que o projeto ele saiu um pouco aí da esfera da universidade somente, né? A cidade começou a abraçar ele como um todo. Então a gente queria dar uma cara mais da cidade, nada melhor do que chamar a equipe de JF Vôlei. E assim, ela já era chamada um pouco de Juiz de Fora, mas vamos ter um nome assim mais real. E foi esses motivos principais, mas o principal que eu relato é essa necessidade de dar um passo diferente para buscar a captação e buscar o recurso. E a gente sabia que não seria fácil. Tá certo. Nós temos informações atualizadas daqui a pouquinho no segundo bloco da parceria do JF Vôlei com o Sada Cruzeiro. Como que está a situação das leis de incentivo? Recentemente uma notícia boa, importante, em relação a aporte de verba com esse objetivo que foi alcançado. Daqui a pouquinho a gente volta então com o segundo bloco, já para falar do momento do JF Vôlei. Até já.
Estamos de volta com o segundo bloco do Pautando o Esporte. Vamos falar do momento do JF Vôlei, mas não podemos deixar de abrir um espaço para falar da torcida, né? Porque são 7 anos em que o torcedor da cidade, muitos deles, independente do resultado, vão sempre ao ginásio, apoiam o time e ainda tem a oportunidade de ver campeões, bicampeões olímpicos, o vôlei que brasileiro é uma excelência. Maurício, fala um pouquinho dessa torcida, o papel que tem, a gente chama de vez em quando do caldeirão da Federal, que em tantos jogos foi importante. É uma coisa até que mexe muito com a gente, porque nos momentos mais difíceis, né, a gente notou que havia uma torcida fiel. Isso na transição da temporada aí 15-16, nós fomos para a seletiva, ali foi um momento muito especial da torcida. No decorrer aí de uma temporada sem vitórias, com poucas vitórias, mas a torcida continuando apoiando. Tem torcedores aí que já foram em todos os jogos da Superliga, do primeiro, no caso do Elcio, né? Do primeiro ao 7º ano. E a gente espera agora que ocorra um fenômeno até parecido com o que ocorreu com alguns times de futebol, com a queda aí, digamos assim, para a Superliga B, que a gente tenha um crescimento novamente da torcida, com aumento da fidelidade, quer dizer, gerar mais emoções para essa torcida. É tipo o torcedor pegar no colo, né? Vamos voltar com vocês para A. Vamos levar esse time de volta para A. E ele entendeu também o momento, você vê, em nenhum momento a gente teve problemas com a torcida, ele entendeu, quer dizer, foi muito legal ver o torcedor entendendo o que era a Superliga. É realmente uma das competições mais difíceis do mundo no esportes coletivos. No vôlei, tem entre as 3 maiores ligas aí, junto com a russa e a italiana, uma liga dificílima de ser jogada, dificílimo. O vôlei é um esporte difícil da equipe menor ganhar da maior, isso é só fazer uma estatística geral. E a torcida abraçou isso de uma maneira muito legal. Eu só tenho aqui, fica aqui meu agradecimento especial aí para nossos torcedores, e que vamos juntos para mais uma temporada nova e que precisamos fazer do nosso ginásio, quem sabe o novo ginásio, né, maior ainda, encher, dobrar, quadriplicar nossa presença de público, para que a gente consiga os melhores resultados possíveis aí nessa próxima temporada aí, 18-19. E tem torcedores que perguntam, Maurício, até de repente você pode ajudar nesse programa para esclarecer, por que não joga de repente em outro ginásio maior? A gente sabe que teve outros jogos, por exemplo, já há alguns anos no ginásio do Tupinambás, e que você comentasse também outra situação que é muito bacana, que a gente vê nos jogos, que é o torcedor amola os mais famosos, né? Pega no pé na hora do saque e acabou o jogo, vai lá tietar, quer dizer, o mesmo cara que amolou foi lá tietar. Isso acontece praticamente com todas as grandes estrelas do voleibol e fica uma situação bacana também. Não, em relação aos ginásios, né, a gente fez uma transferência na primeira temporada para o ginásio Tupinambás, mas os ginásios maiores da cidade realmente têm uma dificuldade, coisa simples, por exemplo, o alvará do bombeiro, a questão de chuva, de repente a gente não sabe como é que vai reagir o teto, e a gente chegou a conversar outras vezes, mas ficou inviável fazer essas mudanças. A gente também não tinha condições de bancar, por exemplo, que seria uma coisa justa, vamos entrar ajeitando a estrutura, né? E o outro problema também é que você praticamente tem que deixar o ginásio quase que por conta. Na faculdade a gente se adaptou muito bem, os professores sempre me ajudaram, mas você pega, por exemplo, o piso do voleibol tem que ficar lá, senão você tem que tirar e colocar, e aquilo tem um custo muito alto. Então tem essas limitações que a gente buscou adaptar com os anos, né? Uma vez botamos uma arquibancada maior e depois a gente foi adaptar, mas esse problema está próximo de acabar com o ginásio novo, e também o ginásio municipal, que a gente tem informações aí da obra sendo retomada e que ele pode ser entregue até o ano que vem, né, 2019. É verdade, no programa que a gente teve a entrevista com o secretário de esporte, o Júlio Gasparetti, ele mostrou muita confiança que dessa vez, a gente até brincou, vai ou não vai? Fala em ginásio, não, lá vem a história. E ele mostrou muita confiança que até o ano que vem o ginásio municipal também saia, o ginásio da universidade a gente tem informação também que a expectativa é de que saia também até antes do ginásio municipal. E aí você perguntou dessa relação com o torcedor. Primeiro, o torcedor de Juiz de Fora foi muito privilegiado de ter aqui grandes campeões nacionais e também vários estrangeiros de altíssimo nível, né? Tivemos aí nas 2 últimas temporadas o Simon, o Leal, jogadores aí, os argentinos jogando por Taubaté e pelo Cruzeiro também.
Então, a quantidade de jogadores de alto nível que a torcida realmente ali, os jogadores falam, é muito difícil jogar no nosso ginásio, que a proximidade é muito grande. Agora, ressalto, nunca tivemos um problema grave. Da nossa parte, tivemos aquele, inclusive, que a gravação de vocês decidiu o julgamento, que foi do Mário Júnior. Isso, na época o RJX teve um entreveiro com a torcida, mas que foi um gesto isolado, e um áudio do Portal Toque de Bola foi levado no tribunal e a vitória foi conquistada no tapetão, então, pelo JF. Exatamente, exatamente. Então, mas é uma relação de amor que eu vejo, assim, de muito carinho pelos ídolos. E é considerado que o torcedor da cidade entende de vôlei, né? Então até pega no pé às vezes, porque é um esporte, a gente sempre cita nas oportunidades que tem o time do vôlei feminino, né, do esporte, no início da década de 80, um bicampeonato mineiro, e as melhores jogadoras também, no paralelo com o masculino agora. Então é uma cidade que tem tradição e que entende de voleibol. Ela entende, você vê, o torcedor pede tempo antes do treinador, isso é uma coisa, de maneira correta, né? Então pede a substituição. Às vezes me chateava a reação que os grandes jogadores tinham, alguns discutindo com a torcida. Eu não achava muito legal, que assim, eu achava o jogador de vôlei ele deveria absorver isso melhor, como o jogador de futebol absorve. Mas enfim, não a nossa torcida, nunca fez nada demais, nunca fez xingamentos, nunca tivemos problema, quer dizer, nunca tivemos nem grade no ginásio, nunca houve uma invasão, nunca houve um lançamento de um material dentro do... Aquele foi ao contrário, o jogador que jogou na torcida. E ele prontamente pediu desculpa no seu microfone no final do jogo, que acabou definindo aí o futuro aí do... Eu lembro que tinha um jogador que foi acusado, foi o Vinícius, não sei se você lembra, o ponteiro. Eu cheguei no tribunal e falei com ele assim, uma história engraçada de contar, né? Falei, Vinícius, pode ficar tranquilo, você está absolvido. Ele me olhou, era do outro time, né? Me olhou meio estranho. Falei, pode. Aí depois ele falou, como é que você sabia? Eu tinha o áudio, pô. A prova do crime. A prova do crime. Vamos para o momento, então, do JF Vôlei, que não conseguiu se manter na elite. Então, está com a realidade da Superliga B e, ao mesmo tempo, ou curiosamente ou não, agora, como o Maurício disse, está conseguindo alcançar aí o sucesso nas propostas de leis de incentivo, onde a gente teve recentemente uma notícia muito boa, né, de uma parceria com aporte financeiro interessante e acho que até inédito, né, para o vôlei local, Maurício. Com o apoio aí só para fazer um efeito comparativo, né, da gestão, a gente captou aproximadamente R$230 mil diretos ano passado. Quer dizer, esse aporte foi público isso, o aporte da ArcelorMittal chegou a 285 mil, quer dizer, um aporte só. Superou o aporte inteiro do ano anterior, das temporadas anteriores, assim, né, separadamente, obviamente. Isso deu um novo fôlego. Eu digo que se não houvesse esse aporte, nós dificilmente estaríamos jogando, falando em Superliga B nesse momento. A gente abriria a mão da temporada e iria jogar provavelmente as categorias de base só, com o Clube Bom Pastor, que a gente tem desenvolvido, e vários atletas serão aproveitados. Então mudou realmente, nos viabilizou. Estamos em busca ainda de novas parcerias dentro da lei de incentivo para aumentar a nossa capacidade e continuar isso no decorrer das temporadas. É o caminho que a gente enxergou e não vejo outro num futuro próximo. Essa verba, só para o torcedor entender, ela pode ser aplicada diretamente na montagem da equipe, tem que ter uma parte destinada à base, à formação de equipes de base. Como pode ser a destinação dessa verba? Não, essa específica, né, da Arcelor, a única coisa que eu não consigo pagar nas leis de incentivo é salário de atleta. Mas, por exemplo, essa da Arcelor vai me dar todo o suporte em recursos humanos. Então, minha comissão técnica será toda paga por essa lei. A gente vai, junto com isso, 3 núcleos de iniciação ao voleibol em escolas públicas, já enxergando o futuro, né, de atletas. A gente vai começar a achar, já estamos achando, mas de maneira mais sistemática, atletas aí na cidade de Juiz de Fora, nas escolas públicas de Juiz de Fora. Isso é uma coisa que eu vejo assim, eu vejo a Islândia com 300 mil habitantes indo à Copa do Mundo, isso transformar o vôlei de Juiz de Fora na Islândia, né, seria um sonho que é o objetivo nosso agora nessa geração de atletas. A segunda lei que nós já estamos captando, o segundo projeto, né, dentro da mesma natureza, e vai pegar hospedagem, alimentação e transporte, quer dizer, toda a logística. Então a gente fica com 90% do... Então a gente pode dizer que agora vocês estão alcançando os objetivos traçados quando
da separação, vamos chamar, do FJF para o JF Vôlei. 3 anos depois, né, 2015 para 2018, que é o tempo normal, né? Um ano, tinha que esperar um ano e provar, e projeto tem data para isso, e agora captando e executando. Os objetivos de 3 anos atrás estão sendo... isso mostra que nada é imediato no esporte, você tem que realmente ter um planejamento. Felizmente, a gente está conseguindo ter sucesso. Como estão dizendo agora da seleção brasileira, né? Não adianta só o Tite ficar, se a CBF continuar pisando tanto na bola, o fator extra-Tite também tem que entrar. Uma informação que a gente traz agora, e a oportunidade do Maurício explicar, é uma revelação aqui do Pautando o Esporte. Não haverá mais a parceria, pelo menos nos moldes dos anos anteriores, entre o JF e o Sada Cruzeiro Vôlei. Como é que ficou essa situação, Maurício? Não, ficou muito bem resolvida entre as partes. Eu acho que fica aqui primeiro meu agradecimento ao Sada Cruzeiro, porque caso não existisse a parceria nos últimos 2 anos, não haveria equipe, né? A gente não teria equipe jogando, seria impossível. Então, eu sou eternamente grato a essa instituição, as pessoas lá, o Flávio, o diretor, o Marcelo Mendes, o Luiz, supervisor, e o doutor Vitório Medioli, hoje prefeito de Betim, que encamparam isso, e foi muito bom, porque a quantidade de atletas que tiveram a oportunidade de crescer, né, nesse ano, um ótimo exemplo disso é o Leozinho, que seria até dispensado do Cruzeiro, havia uma conversa, a gente convenceu a trazê-lo para cá, e ele saiu daqui para a seleção brasileira e jogou a Liga Mundial, com exceção da última etapa. E outros jogadores que se revelaram e vários outros, né? Então chegamos a um acordo, o fato da Superliga B, o Cruzeiro ainda estava estudando o SAD ainda estava estudando uma questão de ter os atletas na Superliga A, ainda tem essa esperança, essa ideia. E a gente também, com a necessidade de colocar os nossos atletas nas categorias de base. Então, uma das ideias era, queremos menos atletas, talvez não atendesse a demanda deles de trazer quase que uma equipe inteira para cá. Só para lembrar então o formato dessa parceria, o SADA liberava em torno de 10 ou 12 atletas para o Juiz de Fora e também o treinador, não é isso? Exatamente. Foi assim durante 2 anos. Foi assim durante 2 anos. E nesse sentido, a gente acabou acordando, mas de qualquer maneira o relacionamento continua muito bom, e a gente tem conversado aí, pode ser que tenha alguns atletas que não sejam aproveitados, que venham a compor a equipe, que já estão adaptados à cidade, ao método de treinamento, e assim vai. E essa base, Maurício, a gente tem visto o foco de vocês também na base, mas a gente já terá, por exemplo, da mesma maneira que você tem projetado o trabalho desde o início, não só a curto prazo, esse trabalho de base no Bom Pastor e algumas escolas, já dá para projetar em quanto tempo vocês vão poder usar esses jogadores? Não, já dá para projetar. Eu acho que a gente tem um carinho muito grande nessa nova formatação que a gente deu a partir do ano passado, junto ao Clube Bom Pastor. A gente já estava lá, já teve momentos ótimos, agora a gente reformulou muito, desceu a idade, etc., mas nós já vamos aproveitar atletas dessa categoria de jovens atletas, mas que já serão aproveitados na equipe adulta, continuando a competir pela base também. Então eu já projeto aí 2 ou 3 atletas que estarão normalmente no elenco e mais 3 ou 4 que participarão dos treinamentos. Mas alguns são muito novos, tem 15 anos de idade, 16 anos de idade, mas com 1,96 m, 1,97 m. Então a gente já quer inseri-los no processo, para que daqui a 2, 3 anos a gente tenha uma grande quantidade de atletas formados aqui nas nossas categorias de base, jogando pela nossa equipe. Mas o percentual vai aumentar significativamente e a gente vai ter uma equipe muito identificada com a cidade, com pessoas da cidade, formados na cidade, e esse é mais um avanço que me deixa muito feliz, mas a gente quer caminhar com isso de uma maneira mais forte ainda para os próximos anos. Superliga B já dá para ter uma ideia já tem definido hoje regulamento, grau de dificuldade, adversários, o que você tem hoje para projetar de Superliga B? Não, o regulamento ainda não acho que não fuja muito dos outros anos, 8 equipes jogando entre si, depois cruzando todas no mata-mata. Eu creio numa competição extremamente equilibrada. 8 para subirem, 2? 2, para subirem 2. Acredito que mantenha-se o regulamento do ano passado. Uma competição extremamente equilibrada, de uma pressão muito grande, poucos jogos, assim, menos jogos que a Superliga, então praticamente cada jogo uma decisão,
deve estar começando, a gente se representa agora em agosto, jogar Campeonato Mineiro e amistosos, etc. E ela começando aí, normalmente começando em janeiro. Então vamos aguardar a definição, não tem definição ainda exata disso, mas a expectativa é de uma competição muito equilibrada, com muitas emoções aí para a torcida de Juiz de Fora. Antes de terminar, então, vamos acompanhar um desses momentos de emoção da nossa web rádio, quando o Juiz de Fora, naquela oportunidade, confirmou a vaga na elite, derrotando o Maringá. Juiz de Fora é da primeira divisão! Maurício, a gente deseja, né, sucesso, a gente acompanha essa trajetória praticamente desde o início, lá no Toque de Bola, também com as transmissões ao vivo, que ainda hoje tem muita repercussão na nossa web rádio, e acho que foi importante porque se o torcedor pode pensar que o cenário de Superliga B é o de terra arrasada, como se costuma dizer, pelo contrário, né, tem a queda, claro, o fato da queda, mas por outro lado tem esse bom momento. Não, tem um bom momento, fora de quadro, um momento, acho que inédito pra gente. Ainda não está onde a gente quer chegar, mas o caminho está muito bem traçado e eu vejo que o resultado de quadro é uma mera consequência aí dos anos e assim a gente espera traçar mais, daqui a 10 anos, está falando novamente de 20 anos aí de projeto. Tá certo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Ivan, de coração. Tá aí então o papo com o Maurício Bara Filho, com informações importantes, recuperando um pouquinho da trajetória de já 10 anos do projeto, da equipe, de Superliga, e essa informação que é uma revelação do Pautando Esporte. Não tem mais a parceria nos mesmos moldes entre o JF Vôlei, o time da cidade, com o poderoso e super vitorioso Sada Cruzeiro Vôlei. Em nome do Centro de Futebol Zico Juiz de Fora, palco das nossas gravações, também com apoio do PLASC, da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora, do Ibitipoca Off-Road, da Prefeitura de Juiz de Fora, da Iperrou Embalagens e da loja Nação Rubro-Negra Juiz de Fora, estamos chegando ao final de mais um Pautando Esporte. Até a próxima!